Olá, meu povo, vamos chegando! Mais uma live aqui nessa noite. Um grande abraço para você que está chegando aí, você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook. Seja muito bem-vindo e também bem-vinda nessa noite. Fala para mim de que lugar do país você me assiste. De que lugar nessa noite você me assiste? Fala pra mim aí. E você que vai ver a retransmissão, fala pra mim também de que lugar do país você me assiste. Uma boa noite pra você que está no YouTube, uma boa noite pra você que está aí no Instagram, uma boa noite pra você que está aí no Facebook. Fala pra mim hoje à noite de que lugar do país você me assiste. Olha aí, sensacional, já chegou o meu amigo aí do Uruguai. Tá chegando também o meu amigo do Haiti. Seja bem-vindo você também. Boa noite, Júlio, da cidade de Alumínio, São Paulo. Boa noite, André, da cidade de Tijucas do Sul. Boa noite para você, Fernanda, de Curitiba, no Paraná. Boa noite para você, Beatriz, de Belém do Pará. Boa noite para você, Fernandinho. É Fernandinho mesmo, da cidade do Rio de Janeiro. Boa noite para minha irmã que entrou aí também, Marilda. Seja muito bem-vinda, de Curitiba, no Paraná. Quem mais? Fala para mim de que lugar do país você está chegando agora. Hoje à noite nós vamos ter uma live incrível sobre o poder destrutivo do ódio e como que ele interfere na minha saúde emocional, na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. Então fala para mim aí de que lugar do país você me assiste. Boa noite para você também aí, Fabiano de Taubaté. Boa noite para você, Maria, da cidade de... Como é o nome da cidade? Acho que passou direto, minha amiga, eu não consegui ver sua cidade, me perdoe aí. Sejam todos bem-vindos e também bem-vindas. De que lugar desse país você me assiste? Tá frio aí? Tá quente? Como é que tá esse negócio? Vamos lá então, meu povo, vamos pra live nessa noite. A live de hoje promete e vai ser algo incrível, então aguenta comigo aí e vamos à live dessa noite. Mais uma vez, boa noite a todos e também boa noite a todas. Você que está no Instagram, aperte esse aviãozinho para compartilhar aí para os teus amigos. Você que está aí no Facebook, comece também a compartilhar e marcar os teus amigos que também estão... convidando eles para vir para cá. Boa noite, Janaílza aí de Teresina, seja bem-vinda, amiga. Vamos então começar a live dessa noite e essa live ela promete, gente, ela é muito forte, ela é muito especial e ela vai mexer com você. E eu vou trabalhar muito firme nessa noite aqui para mexer com você. Porque a gente tem feito uma série de lives e você viu que cada noite, 8 da noite a gente entra aqui e 8 da manhã a gente entra de novo. Então, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da manhã, ou seja, uma hora de live, né, das 8 às 9, de segunda a sexta-feira. E as lives que acontecem à noite, elas acontecem de sábado à noite, 8 da noite, até quinta, né? Até quinta-feira, às 8 da noite. Amanhã nós vamos descobrir como você aumenta a sua saúde emocional. Grande parte das doenças que existem são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente. Na live de amanhã, 8 da manhã, pula da cama comigo, como ter saúde emocional. Já que a gente já entendeu aqui que 80 a 90% das doenças físicas, elas estão relacionadas às doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente. Então amanhã de manhã, na live da manhã, nós vamos fazer aqui um trabalho muito interessante sobre como que você aumenta a sua saúde emocional. Não quer ter doenças psíquicas, não quer ter doenças psicossomáticas, venha para a live amanhã de manhã para ter saúde emocional, para fortalecer a sua saúde emocional. E a live de hoje a gente vai falar sobre um assunto incrível que tem destruído a vida de muita gente, que através deste poder destrutivo chamado ódio, pessoas já morreram, pessoas já mataram, pessoas estão amarguradas, pessoas estão arrebentadas com uma vida totalmente destruída pelo poder destrutivo do ódio. E se você já experimentou esse poder na tua vida de você odiar alguém ou ser odiado por alguém,
Fique nessa live hoje porque ela é libertadora, porque eu vou apresentar aqui um quadro muito interessante, a gente vai analisar essa situação e depois nós vamos dar um passo a passo de como você limpa essa emoção terrível que está dentro de você, o poder destrutivo do ódio, tá bom? Então uma boa noite para você e também José de Piauí, Teresina, olha aí ó, também de Teresina. E já falaram que Teresina aí tá quente, né? Então, que legal. Eu tô de abrigo aqui, o de blusa, né? Abrigo, como dizem lá no Rio Grande do Sul, falam abrigo. E você aí tá no calor, né? Parabéns, que bom estar com a gente aí. Vamos lá então, pessoal. Vamos falar na live dessa noite algumas coisas muito importantes e daqui a pouco eu vou pedir para você pegar papel e caneta na mão, mas antes, você que está me acompanhando já há um tempinho assistindo as lives, fala para mim, da última live para cá, o que melhorou com você? Você está tendo alguma dificuldade ainda nesse quadro? Você está conseguindo controlar aí as suas emoções, os teus pensamentos negativos? Você está conseguindo fazer os exercícios que eu tenho ensinado? Coloque para mim, isso é muito importante. O que mudou na sua vida? Você já está mais calmo? Você está melhor? Alguém está percebendo que você está diferente? Ou os exercícios que você faz de palavras de afirmação para mudar o teu interior, para melhorar você como pessoa, para se reencontrar? Tem gente que está achando que você ficou doido, que ficou doida. Você tem sentido a diferença? Isso é muito importante para que eu saiba e para que outras pessoas que assistam essa live vejam o seu comentário e vejam a diferença que está acontecendo esse conteúdo na sua vida. Isso você me ajuda. E se você que chegou agora, não fez ainda, primeira coisa que você precisa fazer é compartilhar. Convide outras pessoas para estarem conosco, então compartilha. Se você está no Instagram, esse aviãozinho aperta, convida os teus amigos. Se você está aí no Facebook, já vai colocando compartilhar, ou no comentário, escreve o nome de uma pessoa, espera aparecer o nome dessa pessoa e você então dá o enter aí para chamar essa pessoa, em outro momento ela pode estar assistindo essa live, tá bom? Coloque para mim aí. Que legal, Patrícia, saber que você melhorou, fico feliz. Eliane, também estou me sentindo melhor. Isso é muito importante para que a gente continue trabalhando aí. Esses dias atrás alguém disse, até na live de manhã eu falei sobre isso, me falaram que eu era um trainee personal, né? Um personal trainer da mente. Então, eu achei legal isso, sabe? Vamos lá então, pessoal. O veneno nem sempre é algo que você come ou bebe. Quando a gente pensa em algo que envenena a vida de uma pessoa, o veneno nem sempre é aquilo que você come ou aquilo que você bebe. Pode ser uma emoção. E quando a gente olha para isso, e o ódio é uma delas. A gente já tem trabalhado aqui sobre o campo das emoções e o prejuízo que as emoções têm. Então, lembrando para quem está novo, quem está chegando aqui agora, a nossa mente, ela é um jardim e ela é um campo muito fértil, ou seja, toda e qualquer semente que você joga dentro de você floresce. Então, se você planta semente boa, vai florescer coisas boas. Se você planta coisas ruins virão para a sua vida. Lembre que tudo aquilo que você foca, você expande. Então, nós estamos atraindo para a nossa vida uma série de coisas ruins. E o ódio, essa energia negativa, essa emoção negativa, quando eu planto na minha mente, eu vou atrair para a minha vida tudo o que não presta. E quando a gente pensa em envenenamento, o veneno não vem necessariamente daquilo que você come ou bebe. Ele vem também através das emoções e uma das piores dela aqui é o ódio. Que esse ódio ele está comendo você por dentro e está causando uma destruição terrível dentro da sua mente. Ou seja, sepultando de uma vez por todas este eu interior que existe dentro de você, que a gente já tem estudado aqui. Agora, a grande pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: você tem ódio em sua vida? Você já odiou alguém? Você já teve o sentimento de ódio? E quando você olha para isso, o objetivo meu aqui nessa live é te ajudar e me ajudar também a descobrirmos maneiras de como que a gente controla esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento e sentimento, para que ele não te prejudique mais e prejudique os seus queridos. Lembre que uma emoção negativa, ou seja, ela vem através de um pensamento que vira um sentimento e esse sentimento ele mexe na tua fisiologia. Um pensamento negativo de ódio, ele cria um sentimento e esse sentimento pode criar uma ação. E é por isso que muitas pessoas no momento de loucura, de ódio, de raiva de alguém, acabam matando uma pessoa.
E aí vão ter que arcar com as consequências. Mas foi um pico muito forte de pensamento que veio de tempo, talvez, um pensamento negativo muito forte de ódio, que virou um sentimento e que levou a uma ação. E aí é um perigo muito grande. E o ódio é uma emoção muito forte, uma emoção muito poderosa. Esse veneno mental pode poluir o seu espírito, pode envenenar a sua alma, pode penetrar em todos os relacionamentos que cercam a sua vida. E é terrível isso porque qualquer um que se encontra envolvido nos braços do ódio sabe como isso pode ser prejudicial e consumir a mente. Até a palavra ódio carrega poder. Uma pessoa olha para outra e diz assim: eu tenho ódio de você, eu odeio você. Percebe que existe um poder muito forte carregado de uma energia negativa na palavra ódio? E a pessoa olha com muita raiva, com rancor, a pessoa diz: eu odeio você, maldito dia que eu te conheci. Então percebe que a palavra em si, ela é uma palavra que ela carrega uma emoção muito forte, uma emoção muito negativa, um veneno mental que acaba destruindo você por completo. E toda pessoa que está envolvida com isso, ela se destrói. E principalmente quando ela vem de um amigo, principalmente quando ela vem de um parente, principalmente quando ela vem de alguém que você ama, alguém que faz parte do círculo da tua família. E essa pessoa agora, ela solta essa pérola, ela solta esse tipo de coisa e é terrível. Enquanto o ódio pode ser dirigido, interessante isso, ó. Quando a gente olha para isso, o ódio ele pode ser dirigido a quase tudo. Ele pode ser dirigido a animais, ele pode ser dirigido a alimentos, ele pode ser dirigido a empregos, filmes. O mais destrutivo é o ódio contra as pessoas. O ódio mais impactante e destrutivo é quando ele está direcionado para pessoas. Pessoas que fazem parte da sua família, dos seus relacionamentos, ou seja, lá quem for. E ele tem um poder destrutivo relacionado, então, aí, principalmente quando envolve pessoas. E eu queria te fazer aqui no início dessa live ainda, pelo menos 2 perguntas para você pensar agora comigo. Você não precisa me responder, não precisa escrever, só se você quiser, mas para você pensar comigo nesse instante. O ódio tem algum lugar na tua vida? Pense por um instante. O ódio tem lugar na minha vida? Se você já está assistindo as lives, de repente você já entendeu que não deveria ter, mas o ódio ainda tem um papel na sua vida? Segunda pergunta, eu tenho algum tipo de sentimento de ódio por mim mesmo ou por outra pessoa? Porque o ódio ele pode ser direcionado a você mesmo ou o ódio pode ser direcionado para outra pessoa. Tem pessoas que odeiam os outros e tem pessoas que se odeiam a si mesmo. Se existir ódio em você, eu imploro que você lide com esse tipo de sentimento negativo que está dentro da tua mente antes que ele se torne muito perigoso. Então, eu já tenho trabalhado aqui no campo das emoções com você há um bom tempinho já. E você que chegou hoje novo, talvez você está vendo pela primeira vez, eu não sei, mas eu tenho falado dos bloqueios mentais, eu tenho falado dos traumas emocionais, de todo o lixo e a podridão que por anos você acumulou na tua mente, por anos você trouxe para a tua vida, e isso desgraçou completamente a tua vida, os teus relacionamentos, a tua saúde emocional, mas está tudo sobrecarregado. 95% do que está aqui dentro está no inconsciente. 5% na parte racional. E os 95% que estão no meu inconsciente, eles estão relacionados a coisas negativas. E como eu tenho 40 a 60 mil pensamentos por dia, dos quais a maioria são negativos, se você tem algumas coisas não resolvidas com pessoas, essas coisas voltam para te atormentar. E esse tipo de pensamento, ele tem um poder destrutivo. Então, pelo amor de tudo que é mais sagrado, lide com esse tipo de pensamento para evitar problemas seríssimos para a tua saúde emocional e para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que estão na sua vida. Por quê? Porque quando o ódio você deixa ele sem controle, ele vai drenar o seu espírito, ele vai tirar a sua energia vital, ele vai manchar a sua alma e ele vai escurecer os seus dias. Você quer isso para a tua vida? Eu creio que não. Então cuide com esse tipo de pensamento que pode virar um sentimento terrível de morte. De um modo geral, existem 2 tipos de ódio que eu queria trabalhar com você um pouquinho aqui. O primeiro tipo de ódio é aquele ódio que ele se volta para fora, ou seja, uma explosão, bum, para fora. E o segundo tipo de ódio é aquele que se volta para dentro, ou seja, uma implosão.
Um explode, outro implode. Um é para fora, outro pode ser para dentro. E ambos vão te comer por dentro. Ambos vão te destruir. Esses dois tipos de ódio, se você se encontra vivendo com eles na sua vida, se você tem eles com você, hoje é o momento de você limpar essas emoções. Hoje é o momento de você fazer uma faxina. E aqui estou eu, o seu personal trainer aí da mente. E eu estou aqui para ajudar você. Estou aqui para te ajudar a desbloquear. Estou aqui para ajudar a limpar a sua mente, fazer uma faxina na sua mente, principalmente por esse tipo de sentimento. Vamos falar um pouquinho do ódio dos outros agora. O ódio, quando ele é virado para fora, ele é muito perigoso e ele é muito feio. E pode causar crimes violentos, comportamentos prejudiciais, e a mídia está aí para nos mostrar as desgraças que acontecem, não é verdade? Voltado aí de uma situação complicada, de ódio, de um pensamento muito forte, negativo, de ódio que veio sobrecarregado e destruiu a vida da pessoa. E quando você olha para essa situação, então no cerne do ódio está a culpa. Olha que incrível isso aqui, ó. No cerne de todo ódio está a culpa, e isso é particularmente verdadeiro para o ódio voltado para fora, ou seja, voltado para o exterior. Quando alguém sente que foi seriamente prejudicado ou vitimado por alguém, seu descontentamento e raiva carregam consigo potenciais sementes de ódio. Então a pessoa sente que foi prejudicado por alguém, de alguma forma entende isso, e ela planta na sua mente sementes terríveis de ódio, sementes potenciais, sementes destruidoras. Uma semente que tem uma capacidade incrível de destruição. E eu gosto muito de uma citação, até que eu marquei aqui, ó, de Siddhartha Buddha. E ele diz o seguinte, ó: segurar a raiva é como agarrar um carvão quente com a intenção de jogá-lo em outra pessoa. Você é quem se queima. E o Buddha, nessa citação, ele traz algo incrível. É você segurando uma brasa quente na sua mão, querendo jogar em cima de outra pessoa, mas quem vai sair queimado é você mesmo. E eu gosto muito dessa citação, porque ela é o antídoto para o ódio. E ele está definitivamente ao seu alcance. Ou seja, é um argumento incrível, porque se eu estou com uma brasa quente na minha mão, eu vou ficar segurando para jogar em você? Eu vou se livrar dessa coisa ruim. E eu gosto dessa citação porque a mesma mão que ela dá um tapa é a mesma mão que pode acolher, é a mesma mão que pode confortar, é a mesma mão que pode acariciar. E tudo depende de você, de como você escolhe o que fazer com essa mão. Tá conseguindo entender? E existe uma anedota também que um tempo atrás criaram, que ela na realidade ela é de origem latina, ela é de origem nativa, ou seja, meio que indígena, americana, né? E era um avô que estava conversando com o neto. E ele estava tentando explicar para o garoto a questão da saúde emocional. E falando de saúde emocional, lembre-se, a live de amanhã é sobre como ter saúde emocional para não ter doenças psíquicas. E vai ser uma live incrível amanhã. Eu vou te ajudar a fortalecer a sua mente para você não ficar doente. Se você já está, você vai corrigir o quadro da sua vida. E nessa anedota que ela existe aqui, de origem nativa, o avô conversando com o netinho, e ele começa a conversar com o neto e ele fala que existem dois tipos de lobo. O lobo que é o lobo da paz e o lobo da bondade. Aliás, o lobo da paz, do amor e da bondade, e o segundo lobo que vem do medo, da ganância e do ódio. E o menininho então pergunta para o avô, tá, ele tem o lobo da paz, do amor, da bondade, o outro lobo é o do medo, a ganância e o ódio. Vovô, qual é desses lobos que vence a guerra? E o avô então diz para o menininho, ele diz qualquer um que você alimentar mais. Ou seja, depende da maneira como você alimenta esse lobo. E da maneira que você alimentar esse lobo é o que ele vai vencer. É uma anedota, né, que ela é de origem nativa para explicar o poder da mente para os filhos, né, ou os netos e as pessoas que faziam parte. Ou seja, quanto mais você se apega ao ódio, maior será a probabilidade de que o carvão quente da emoção que está na sua mão vai te queimar. E quanto mais você alimenta, mais forte ele fica. Então o ódio ele pode começar com um pensamento negativo, de uma origem negativa, ele foi se fortalecendo, ele foi crescendo e chegou ao ponto que você perdeu o controle. E quando você perde o controle, tudo que você perde o controle arrebenta com você.
E o ódio é um veneno que você está tomando querendo que o outro morra. E a pessoa mais prejudicada, porque o ódio está destruindo você por dentro. Ele está secando os teus ossos, ele está secando as tuas virtudes, ele está secando a tua energia vital, transformando você numa desgraça, numa situação bem complicada. Então, quanto mais você alimenta, mais forte ele fica. No entanto, tanto eu como você podemos controlar os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos controlados, eles acabam deixando de nos levar ao ódio. Você pode controlar. E você precisa combater o ataque emocional destrutivo na sua mente e no seu corpo quanto antes. Se ele está fazendo parte da sua vida, você precisa combater. Se as pessoas te fizeram mal no passado e essas coisas estão voltando como pensamentos recorrentes para a tua vida, eu já te ensinei o que você tem que fazer com isso. E principalmente se está voltando pensamentos de ódio, pensamentos ruins que levam a sentimentos de ódio e que vão destruir você, você tem que combater essa tragédia. E basta pensar no ódio mais ou menos assim, ó. O ódio é um pensamento negativo, agressivo emocionalmente. Então guarde isso para você. O ódio é um pensamento agressivo emocionalmente. Terrível. Eu vou te apresentar agora, para a gente pensar juntos aqui, ó, 5 passos para você eliminar o ódio. O que você precisa fazer se você tem ódio por você mesmo ou se você tem ódio pelos outros? Eu vou apresentar 5 passos. E no final da live de hoje a gente vai fazer um exercício interessante, eu vou te dar uma tarefa para você fazer, se você tiver essa dificuldade, ou até para você ensinar para alguém que tenha, de como que a pessoa principalmente elimina o ódio dela mesma. Você sabia que existem pessoas que têm ódio delas mesmas? E você vai se surpreender com o que eu vou falar hoje, então fique firme, aguente aí, põe o cinto de segurança, engata uma quinta e vamos nessa aí comigo aqui agora. 5 passos para eliminar esse tipo de pensamento ou sentimento de ódio de dentro de você que tem destruído a tua vida, que tem matado você. E é o copo de veneno que eu estou tomando querendo que o outro morra. É a brasa da emoção quente na minha mão que vai no final me queimar. E quanto mais eu alimento esse tipo de pensamento, que é um sentimento de ódio dentro do meu interior, eu estou me matando, eu estou me perdendo, eu estou me destruindo. E tudo começou onde? Aqui, ó. No campo fértil que é a tua mente, a capacidade incrível que nós temos de governar a nossa mente, que está tudo aqui no inconsciente, 95% tudo escondido, embaixo de emoções negativas, de traumas emocionais, de bloqueios emocionais, de bloqueios que vieram dos pais para os filhos, dos avós, dos teus amigos de escola, aqueles que não eram amigos, que vieram dos professores, que vieram do pastor, que vieram do padre, que vieram de uma imensidão de pessoas, porque não são as circunstâncias que nos machucam ou provocam traumas. O que provoca trauma dentro de nós são pessoas. Nunca esqueça disso. Pessoas é que causam bloqueios emocionais e traumas. São as pessoas. E se você não trabalhar com isso, você começa a acreditar que é o que está à volta. E não é. São pessoas. E vamos lá então. Papel e caneta na mão agora. E nós vamos aos 5 pontos incríveis aqui de como você pode eliminar o ódio, se ele existe dentro de você, ou para você aprender agora como você faz pessoas se libertarem do ódio. E o primeiro deles, quando você começar a sentir pensamentos odiosos, pare, respire, puxe o ar para dentro do seu pulmão, respirando, e solte o ar da sua boca lentamente. Então seria mais ou menos assim, você pode fazer até o exercício que eu já ensinei aqui. E poderia ser 5 segundos ou 4 segundos, vamos pensar aqui em 4 segundos. Então solta todo o ar, faz comigo aqui agora, vai te ajudar também aí no controle das emoções, solta o ar. Respira 4 segundos, vamos lá. Segura 3 segundos. Solta agora lentamente 4 segundos. Mais uma vez, vamos lá. Respira 4 segundos. Segura 3. Solta 4. Lentamente. Quando você está sentindo qualquer tipo de pensamento que vem para a tua mente,
você faz essa técnica de respiração. Se é um tipo de pensamento odioso, primeira coisa, parou. Aí você para, exercício, arruma a postura, lembra que é respirar pela barriga, ou seja, encher a bexiga, e você respira 4, segura 3, solta 4. Ou pode ser 5, segura 3 e solta 5. Isso vai começar a acalmar o pensamento acelerado. Ele está vindo um pensamento de ódio para a tua vida, você começa então a frear ele. Isso pode ser para qualquer tipo de pensamento acelerado, principalmente você que tem ansiedade. Está conseguindo entender? Prática de respiração. Segundo agora, desafie conscientemente os pensamentos irracionais de ódio por pensamentos racionais calmos. Ele é muito parecido com aquilo que eu já ensinei aqui. Você está tendo um pensamento negativo, você conscientemente você enfrenta esse pensamento. E o que é enfrentar o pensamento? Você analisa ele, caramba, olha que peso que está vindo aqui. Aí você enfrenta de forma racional e você vira o foco. Eu vou explicar um pouquinho melhor no final sobre isso. Você distrai a mente, você vira o foco. E você troca esse pensamento de uma forma consciente, esse pensamento de ódio que está vindo para a tua vida, você desafia ele conscientemente, né? Desafia conscientemente esse tipo de pensamento de ódio que é irracional. A substituição vem no terceiro passo agora. O segundo é você desafiar conscientemente esse pensamento irracional. Ou seja, está vindo um pensamento de ódio para a tua vida, você desafia ele de forma ele é um pensamento irracional, porque de repente ele está dizendo porque eu mato, porque eu pico, porque eu como com farinha. E aí é um negócio terrível, porque ele está dizendo para você, voe no pescoço dessa desgraça, mate essa pessoa. É um pensamento de ódio. E aí quando você tem esse pensamento, então você enfrenta, ele é irracional. Você tá louco, cara? Você tá bobão? Você bateu a cabeça aí dentro? Tá errado isso. Você começa a confrontar. O terceiro passo agora sim substitui esse pensamento irracional por pensamentos racionais mais calmos. Então agora você não foca nele, você desvia ele, você distrai a sua mente. Você pode fazer a tabuada do 9, a tabuada do 2. Você pode contar até 30, ou pode contar de 10 ao contrário. Está conseguindo entender? Isso faz sentido? Você está tendo um pensamento muito forte de ódio, você fez a respiração, não acalmou, você distrai a mente, você vai para um outro caminho, porque o caminho que você está indo é um caminho perigoso, é um caminho irracional, é um caminho que vai te levar para a destruição, é um caminho que pode destruir a vida de uma outra pessoa por um momento de loucura, ou por vários momentos de loucura. Então você enfrenta esse pensamento irracional e você agora substitui. Você tira para fora, ou seja, está vindo essa desgraça aqui, você pensa lá no neto, você pensa no cachorro, você pensa no peixinho do aquário, você pensa no teu gatinho, você distrai a tua mente. O quarto passo agora, se os seus sentimentos eles são direcionados para uma outra pessoa, limite o seu contato com essa pessoa. De alguma forma, se essa pessoa fez algo para você ou você acha que ela fez e você está tendo ódio dela, então você elimina o contato com ela. Porque quanto menos você ver essa pessoa, saber dessa pessoa, falar com essa pessoa, melhor vai ser. Eu já te falei, uma das coisas que me jogou no fundo do poço e eu fui lá para o buraco, eu fui para a lama, foi o término de um relacionamento de 27 anos. Sabe o que é viver 27 anos ao lado de uma pessoa? E eu sou terapeuta de família. Ou seja, tudo aquilo que eu ensino eu praticava. Nós nem brigávamos. Mas por uma escolha dela, e a gente respeita a escolha das pessoas, o relacionamento acabou. Eu fui à beira da loucura, eu fui à doença, eu fui no fundo do poço. E o pior ainda é que devido ao término do relacionamento, ela fez um monte de coisas ruins contra mim e teve um espírito de ódio contra mim, mas eu respeito. E esse tipo de sentimento, de pensamentos começou a me jogar para baixo, eu adoeci e eu fui para o poço e cheguei ao ponto na minha vida em que eu pensei em desistir da coisa mais linda que eu recebi, que foi a minha vida. E quando chegou a esse ponto que eu estava enfrentando, eu comecei a odiar as pessoas, existia ódio no meu coração, ódio por ela, que havia feito mal para mim, ela acabou falando mal de mim, ódio das pessoas que se aproveitaram das coisas que ela falava para me maltratar, para me prejudicar, e cada vez eu adoecia mais, eu estava tomando do veneno, querendo que eles morressem. Eu olhava um carro na rua de alguém, que o carro era parecido com alguém que havia feito mal para mim, eu queria que ele se arrebentasse, que ele se destruísse, mas quem estava se matando era eu. Quando eu cheguei ao fundo do poço e
quando você chega no fundo do poço e você não consegue mais afundar, é porque não tem como cavocar mais. Eu bati no fundo, literalmente no fundo do poço, e era o fim, e eu tinha dois caminhos: ou eu desistia da vida, ou eu ficava chorando num canto, desistia da vida, ou eu enfrentava e reassumia o controle da minha mente, porque a minha mente havia sido tomada, entendeu? A minha mente havia sido tomada por pensamentos negativos que se transformaram em sentimentos que mexeram com a fisiologia e eu adoeci, pensamentos que se tornaram sentimentos de querer reagir, de querer maltratar, de querer brigar. E quando eu olhei para isso, eu falei: basta, eu não sou isso, existe essência dentro de mim. E então eu tomei a decisão de reassumir o controle do meu cérebro, porque a máquina havia assumido o controle da minha vida, e a máquina estava me matando. E quando eu tomei a iniciativa de reassumir o controle da minha vida, reassumir o controle do meu cérebro, eu virei a chave, eu comecei a me auto-aplicar aquilo que eu ensino. E em 4 semanas eu saí do poço da angústia, do choro, do desespero, para a vida, para cima, para o topo. Com técnicas que são incríveis, técnicas simples que eu tenho te ensinado e que já tem mudado a vida de um monte de gente. E quando você olha para isso, você entende que você não pode ser escravo da tua mente, você não pode ser escravo de pessoas, você não pode ser escravo de pessoas que manipulam você, e você não pode ser escravo de você mesmo. Você tem que tomar o passo, você tem que se libertar. E quando você olha para isso, você então se afasta desse tipo de gente. São pessoas ácidas. Só que aí você vai aplicando as outras coisas, chegou o ponto que vai acontecer o que eu vou ensinar nessa live. E aí você se liberta do pensamento que está levando um sentimento de ódio e você agora se torna uma pessoa livre, que é o que você nasceu para ser. Livre emocionalmente, livre completamente de bloqueios, de traumas e de medos que vêm para a nossa vida, que nos destroem, que nos maltratam. E o quinto ponto agora, você então agora começa a empregar uma técnica que eu já ensinei para você, para quem tem ansiedade e muito forte de pensamentos negativos, que é a técnica da distração, que é você reorientar a sua mente. E pode ser através de um filme, pode ser através de um passeio, pode ser através de um livro, pode ser através de fazer exercícios, ou simplesmente uma técnica de distração, que eu já disse para você, que você imagina que você está no supermercado, num corredor do supermercado, e você começa a mentalmente falar os produtos que existem. Ah, aqui tem o chocolate que é o leite, aqui tem o chocolate meio amargo, aqui tem o chocolate bem amargo, aqui tem o, sei lá, e aí vai colocando, e você começa a enxergar. Pode ser lá no lugar das verduras, pode ser numa estante de livros, que você começa a ver os títulos dos livros que ali estão. E aí você distrai a sua mente para enfraquecer esse pensamento. Então ele está gigante, ele está grande. E aí você começa a mentalmente falar assim: ali está o tomate. Olha que bonito que está o tomate hoje. E olha para o pensamento aqui, ó. Olha na minha mão. Nossa, a batata diminuiu o valor. A manga, nossa, a manga subiu um pouquinho. Olha como é que está aqui o abacaxi. E esse pensamento ele começa a diminuir porque você distraiu. Consegue entender isso? Você foge do pensamento, cai fora dele e você distrai a mente. E é incrível. E 2 tipos de pensamentos eles não podem subsistir, eles não podem conviver juntos. Se está muito forte o pensamento negativo e você agora aumenta as coisas de distração ou pensamentos positivos através das palavras de afirmação, um ou outro vai cair fora. Se você aumenta esse aqui, ó, tchau, ele sai da sua vida. Eu já falei agora para você do ódio relacionado a outras pessoas, mas vamos imaginar agora de um ódio diferente. E se você é objeto de ódio? Você já foi odiado alguma vez na sua vida? Se você já foi alvo de ódio, sabe como isso é perturbador, como isso é terrível, como isso é assustador emocionalmente falando. Quando uma pessoa te odeia por você dever ou não dever. E na verdade os efeitos gerais do ódio, eles são fisicamente prejudiciais e tanto emocionalmente devastadores também. E talvez a gente deveria pensar, quando pensa no ódio, como um tipo de bomba H, que é uma bomba de hidrogênio. E quando você olha para o estudo sobre a bomba de hidrogênio, ela gera uma maior parte da energia que elas produzem a partir de algo chamado fissão nuclear. E além de produzir energia, a fissão nuclear também ela é o que desencadeia a explosão inicial de uma arma nuclear, ou seja, como se ela fosse o gatilho. Está conseguindo entender? Você tem a bomba de hidrogênio, essa bomba de hidrogênio ela gera energia, mas para que ela venha a explodir, ela precisa da fissão nuclear. E essa fissão nuclear é o que vai desencadear então a explosão
dessa arma nuclear. De maneira semelhante, o ódio, esse tipo de pensamento de ódio, ele produz energia. Ele produz energia para poder destrutivo. Então o ódio em si, ele é o poder de destruição. E a fisão do que existe nesse tipo de sentimento chamado ódio, dessa emoção negativa chamada ódio, o que realmente vai desencadear a explosão dentro de você e vai ser muito hostil, o gatilho que dispara isso, para você ter uma ideia, é o medo, é a raiva, ou a sensação de lesão que você está sentindo. Então você tem o sentimento, o pensamento de ódio que está se tornando um sentimento, e esse é a energia destrutiva, ou seja, é a bomba de hidrogênio. Mas o gatilho para disparar isso pode ser o medo, o gatilho para disparar isso pode ser a sensação de lesão daquilo que fizeram contra você, ou a raiva que você está tendo dispara o gatilho. E aí essa bomba explode. E quando essa bomba explode, meu amigo, coitado, quem está em volta. Quando você se depara com esse tipo do odiador, ou quando você está se tornando, assumindo o papel de odiador, e você começa agora a jogar ou disparar algumas bombas H por conta própria, ou você dispara essas bombas, ou você começa a reconhecer que esse comportamento que está na tua vida não é um comportamento legal. Ou seja, esse pensamento invade a tua vida, gera sentimento ruim e você, bum, você explode em cima dos outros. Você fala palavras terríveis, você amaldiçoa a vida das pessoas com as tuas palavras. Faz sentido isso para você? Ou seja, se você está percebendo esse tipo de coisa, que essa bomba de hidrogênio, que ela foi gerada por um pensamento negativo, e esse pensamento negativo agora é energia destrutiva, e aí você acumulou a raiva por causa da situação, ou a sensação de que você foi prejudicado, ou até medo, de alguma forma você pode explodir essa bomba. E como que a gente pode superar um outro tipo de ódio agora? Como que você pode superar o ódio por você mesmo? Você sabia que existem pessoas que se odeiam a si mesmo? E essas pessoas que se odeiam a si mesmo, elas praticamente se mutilam. Elas se destroem com alguns tipos de comportamentos que eu queria colocar para você. E frequentemente nos voltamos para os nossos sentimentos com antipatia. E isso é igualmente prejudicial. Quando você começa a trazer para você mesmo o foco do ódio para você mesmo, quando o ódio ele começa a virar para dentro, quando ele começa a esmagar agora o seu espírito, quando ele começa a afetar a sua saúde, ele se torna um sintoma conhecido como auto-ódio. E isso é terrível. O auto-ódio é terrível. E como que uma pessoa pode se odiar? Eu já falei aqui sobre bloqueios emocionais. E talvez eu estou falando para alguém, para uma menina aí, para uma garotinha que hoje é uma mulher, em que você foi abusada sexualmente na sua infância, ou por teu pai, um padrasto, pela mãe, ou por qualquer outra pessoa que fazia parte do círculo familiar. E grande parte dos abusos sexuais, eles estão relacionados às pessoas que fazem parte do nosso convívio íntimo, que são da família ou são muito próximos da família. E essa situação de abuso que você sofreu, e pode ser um garoto também, esse tipo de abuso que você sofreu, ele gerou trauma e bloqueio emocional na tua vida. E você trouxe esse bloqueio para a tua vida e gerou crenças limitantes. Crenças, por exemplo, de que você era suja, que você era sujo, que você não tinha valor e que a culpa era tua. E quando você cresceu e se desenvolveu e veio para a vida, você trouxe junto com você esse sentimento de que a culpa é sua, e você meio que agora se automutila, você começa a se destruir, porque você tem raiva e ódio de você. Só que eu queria dizer algo muito importante para você, em primeiro lugar, menino ou menina, você não tem culpa. Você não tem culpa disso, você era inocente, você era uma criança. E às vezes os adultos, a pessoa que abusou de você, é a pessoa que olha para você e coloca a culpa em você. É o que fazem por aí alguns quando uma mulher é estuprada e eles dizem que a culpa era a roupa que ela estava usando. Porque ela se vestia de uma forma indecente na visão daquele tarado sem vergonha, e aí agora ele teve o direito de tirar dela a pureza ou estuprar, abusar de uma forma terrível essa mulher por causa da roupa dela. E o pior não é só ele, a sociedade diz, é porque olha o jeito que ela se veste, por isso que aconteceu isso. E pode gerar dentro dessa mulher um sentimento terrível de que ela é culpada daquilo, porque a sociedade está colocando na cabeça dela, e você não tem culpa. E lembra do que eu já te falei aqui?
Não, hoje de manhã na live, se você não assistiu, assista a live que está gravada aí no Facebook, está no YouTube também, está no Instagram. A live que eu falei hoje de manhã sobre a questão de você não se preocupar com o julgamento das outras pessoas, se libertar disso, esquece os outros, assista essa live, é libertador. E quando você olha para isso, entenda, se isso aconteceu na sua vida, você não é a parte culpada. E poderia ser qualquer outro tipo de bloqueio emocional, você não é a parte culpada. E quando você olha para isso, quando o ódio se volta contra você, o que você começa a fazer? Comer de forma compulsiva. E você então começa agora a comer e a comida, come, e a comida está te deixando doente. Você está ganhando peso, você está cada vez mais doente e você está contribuindo para um sentimento de falta de atratividade em você. E aí você pode ter dificuldades no seu relacionamento, com o seu marido ou com a sua esposa. E todas essas formas, elas acabam sendo formas de autopunição. Pessoas que às vezes desistem da vida e elas entram numa vida de obesidade e elas estão se matando comendo, porque o alimento, ele é uma fuga, ele traz prazer e ao mesmo tempo fuga. Então ela está sofrendo, por exemplo, coisas que o marido está fazendo, então ela se afoga nessa fuga através da alimentação e ela começa a comer, porque ela está se mutilando, ela está se autodestruindo. E é uma fuga das coisas que aconteceram nela. E é uma maneira de exercer o ódio inconscientemente contra ela mesma. É uma autopunição. E comer demais, no entanto, é apenas uma das maneiras pelas quais o ódio próprio ele acaba se manifestando. Sobre a influência do ódio, algumas pessoas são levadas a ferir-se, se automutilar, se cortar, e talvez você já viu alguns casos. Porque a pessoa está tendo um extremo ódio contra ela mesma. Ela está se punindo por algum tipo de bloqueio emocional, de trauma do passado, que levou essa mulher, ou esse homem, ou essa garota a uma condição emocional de que ela entende que não tem mais volta. E ela começa agora a se cortar. E o corte que ela está fazendo, na realidade, é um grito desesperado do corpo dela, tentando avisar para alguém que algo está errado. E ela começa a fazer pequenas incisões e vai chegar o ponto que ela vai tirar a vida, porque ela está se odiando. Então o problema não é uma depressão profunda, o problema não é uma ansiedade, o problema é um pensamento de algo que aconteceu no passado, de um tipo de pensamento negativo baseado no ódio de algo que aconteceu com ela, se tornou vítima ou foi abandonada pelos pais, ou os pais dão a entender que amam mais um outro filho do que ele mesmo ou do que ela mesma, e ela entra para um sentimento agora de autopunição, ela começa a se autodestruir, e aí ela começa a se cortar, ela começa a se bater. Eu já tratei de gente, para você ter uma ideia, que se dava soco em si mesmo, batia muito forte em partes do seu corpo porque queria morrer, e era uma maneira de punir, estava tudo roxo, de bordoada que estava dando em si mesmo, e estava tentando se mutilar, se destruir. E quando você olha para isso, ela acaba se envolvendo em comportamento de risco ao se cortar, e ela pode levar a situações perigosas também aqueles que ela ama ou que fazem parte da família, porque ela pode ter um surto psicótico de ódio, e ela pode fazer mal para uma outra pessoa que está tendo uma intenção de ajudá-la. Os que odeiam a si mesmo, eles são levados a se punir em uma variedade de razões. E que tipo de razões? Geralmente está ligado à insegurança. A pessoa se sente insegura, então ela começa a se autopunir. Ela se sente culpado por alguma coisa do passado, e eu acabei já citando aqui que poderia ser relacionado a um abuso. Pode ser relacionado a um acidente em que ela sinta que ela foi culpada. Porque eu já vi casos, para você ter uma ideia, de um acidente de trânsito em que a pessoa culpa o filho, porque o filho estava conversando, ou o filho distraiu, ou o filho chamou o pai deu atenção e se acidentaram. E acaba de repente morrendo alguém da família, ou algo ruim acontece e a pessoa culpa o filho. É culpa tua, isso não teria acontecido se você não tivesse feito isso. Ou numa questão de divórcio, às vezes culpar o filho. Então ele cria um bloqueio dentro dele também e se sente culpado. A pessoa pode se sentir sozinha e ela pode entrar também como razão para se autoflagelar.
Ela pode se sentir pouco atraente, então ela começa a se depreciar, ela começa a se autodestruir, porque está muito gordinho e de repente alguém ignorou, ou já era casado e aí foi muito maltratado por um marido por causa de que ela estava acima do peso, ou maltratado por uma esposa, ridicularizada por uma pessoa, ridicularizada por uma pessoa em público, e criou nela essa sensação de pouca atração. Então ela começa a criar ódio dela mesma, ela quer destruir, ela não está feliz e contente com aquilo que ela é. Por quê? Eu já te falei isso, porque ela está olhando para o eu exterior, e o eu exterior não é a verdadeira identidade sua. E hoje de manhã eu falei sobre identidade. O seu eu exterior, ele está sendo um reflexo daquilo que uma vida inteira você recebeu, dos traumas, os bloqueios, todo o lixo que veio para a tua vida é o reflexo que você é hoje. E aí você arde em ciúmes, você tem raiva, você tem ódio, você é uma pessoa briguenta. Mas esse não é o teu eu verdadeiro. O teu eu verdadeiro está dentro do teu interior, embaixo de um monte de traumas, bloqueios, de lixo, um monte de porcaria que foi jogada na tua vida. E eu tenho ensinado vocês a limpar a sua mente e reencontrar o seu eu interior. E quando você quer mudar o exterior, você muda o interior. Mudou aqui, ó, muda para o lado de fora. A pessoa pode se sentir improdutiva. A pessoa pode ser autocrítica, porque ela recebeu tanta crítica na vida que agora ela começa a criticar ela mesma. Ela olha no espelho, ela se critica, ela começa a se achar feio e assim por diante. E esses sentimentos internos negativos, eles moldam e dão vida aos impulsos destrutivos do auto-ódio. E por fim, o ódio de si próprio, ele é caracterizado pela aversão a si próprio e muitas vezes está ligado a baixa autoestima. Então, se você está se mutilando, se você está tendo ódio de você mesmo, se você perdeu o brilho pela vida, você perdeu a vontade de fazer as coisas, você perdeu a vontade de sonhar, você perdeu a vontade de construir alguma coisa, de correr atrás de algum tipo de objetivo, dá uma olhada na tua estima, como que ela está. Quando você está olhando para o espelho, o que você está enxergando? E por isso que a gente tem feito a prática de olhar no espelho. E faça todo dia, faça todo momento. Eu faço isso. E isso é gratificante. O que é particularmente difícil com a autoaversão é que você não pode evitar o ódio. E aí já era, né? Ao meu ver, o ódio próprio é um vírus. E ele é um vírus corrosivo. E esse vírus, ele está aqui, ó. E eu estou lutando para mudar a sua mente. E esse ódio, ele é um vírus corrosivo e ele está dentro da mente. Ele está te comendo por dentro. E isso está te enfraquecendo emocionalmente. Isso está tirando a sua energia vital. E torna todo o teu corpo mais vulnerável a doenças. E as doenças estão entrando na tua vida. E você já viu que grande parte, ou a maioria das doenças, são doenças psicossomáticas. Ou seja, doenças que nasceram na mente. Doenças que nasceram de pensamentos, que viraram sentimentos e que mexeram na sua fisiologia. E tudo começou aqui. Os nossos problemas estão na mente. E a solução também está na mente. E cabe a você, como arquiteto do seu próprio destino, virar a chave. E isso compromete o teu sistema imunológico e te joga na lama. Isso te adoece, isso enfraquece o seu sistema imunológico e vai matar você. E se não vai matar fisicamente você logo, ele te mata emocionalmente. Ele arrebenta com você. E o antídoto para o ódio próprio é simplesmente parar de alimentá-lo. Então você tem que identificar o que está alimentando o ódio contra você mesmo. Por que eu estou tendo ódio de mim mesmo? Por que eu estou me cortando? Por que eu estou me mutilando? Por que eu estou comendo que nem um doido, desesperado? Isso está ocasionando mal para mim, aumento de peso e uma perda da sensibilidade emocional do valor que eu tenho, uma desvalorização da minha pessoa. Então eu tenho que tentar identificar esse negócio. E o antídoto é parar de dar de comer ele. Pare de alimentar o ódio. E como que a gente faz isso? Aí é a pergunta, né? Como que a gente faz isso? E o primeiro passo muito importante, agora eu estou falando de ódio voltado para você mesmo. Porque o meu objetivo aqui é você. Lembra disso? Sempre foi você. O meu objetivo não é os outros. O meu objetivo é você. É a sua mente. É fazer você se encontrar com o teu eu interior. É limpar os lixos, traumas e medos da sua vida para fazer você experimentar o melhor desta terra. Viver a vida que você sempre quis e que você não vive. É tirar de dentro de você o eu interior e viver a vida que você deveria viver. E quando a gente olha para isso, na live de hoje eu falei duas coisas muito importantes: identidade e propósito. Você não é um CPF. Você tem uma identidade. E você, qual é a tua identidade? Você é imagem e semelhança do Criador. Imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua identidade. Então não permita que as outras pessoas desvalorizem você.
Que as pessoas olhem para você e dizem assim, você não vale nada, você não tem valor, eu te odeio. Quer odiar, odeia, rapaz. Mas você tem uma identidade. Sou imagem e semelhança do Criador, então não sou lixo nessa terra. Aí você precisa encontrar o propósito pelo qual você nasceu, que está embaixo de todo esse entulho dentro do teu inconsciente. O que ele te fez para ser e que você não é. O que ele te fez para ser e que você fugiu dessa realidade. Então a sua identidade, ela te valoriza. Por isso que eu estou te mandando ir para frente do espelho e dizer que você é linda, que você é lindo, que você é especial, que você é incrível, que você é inteligente, que você é capaz. Que tudo que você coloca a tua mão é próspero, que tudo que você coloca a tua mão você alcança. E aí você começa a ver a mudança de mentalidade, a mudança de chave na tua mente que te faz encontrar com a tua verdadeira identidade. E como que a gente faz isso? O primeiro passo, você precisa se perdoar. Perdoar por aquilo que você causou. Esse ferimento emocional tóxico, auto-infligido dentro de você. Foi você que causou, minha amiga. Foi você que provocou. Mas como assim, Uriel? Como que eu provoquei? Simplesmente porque você alimentou. Você alimentou esse tipo de pensamento tóxico que virou um sentimento terrível de morte que mexeu na tua fisiologia e que adoeceu você. Em algum momento da trajetória e história da tua vida, o gatilho disparou, o pensamento entrou na tua mente e você fortaleceu. E hoje você está aprendendo como enfrentar isso, mas uma vida inteira nunca ninguém te ensinou. E hoje você está aprendendo de que você pode mudar a história da tua vida mudando a chave da tua mente. Você deixa de ser escravo de pessoas, de marido, de esposa, de filhos e se liberta. Você deixa de ser escravo de padre, de pastor, de patrão, seja lá de quem for. E deixa de ser escravo da tua mente. E você reassume o controle da tua vida. E aí você muda a chave. Então eu preciso me perdoar. Então eu olho para uma situação como essa e eu vejo tudo o mal que eu ocasionei, eu digo para mim mesmo, eu me perdoo e eu me aceito completamente. Você tem que dizer isso. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que o teu ódio que você teve numa determinada situação fez com que você perdesse o teu melhor amigo. Você terminou uma amizade por causa de um ódio, de uma coisa errada que ele fez, você odiou e terminou uma linda amizade. Ou um casamento que terminou, e isso te amargura, isso te entristece, isso te adoece. E você olha para você, pode ser no espelho, melhor ainda, e diz assim, fulana de tal, eu olhando para todas essas coisas que aconteceram, provocou mal, tragédia, entristeceu pessoas, machucou pessoas, mas eu decido me perdoar e eu me perdoo e eu me aceito profundamente. Esse é o primeiro passo. E aí o que você vai fazer? E esse é agora um exercício para casa se você enfrenta, e você pode fazer com qualquer tipo de emoção negativa e principalmente com ódio, é você pegar papel e caneta e você escrever uma carta para você mesmo. E é uma carta a próprio punho. Ela dá mais resultado do que você digitar. Então você escreve uma carta e essa carta é uma carta de perdão por sua ofensa real. Tá conseguindo entender isso? Você escreve uma carta por causa dessa ofensa real que aconteceu ou uma ofensa imaginada, ok? O que é uma ofensa imaginada? Ela é fruto de pensamentos. Por exemplo, a questão da insegurança, a questão de você se sentir abandonado sozinho e aí você se culpou por isso ou por aquele acidente que eu mencionei e você traz para a tua vida é algo que você está imaginando, que não é verdadeiro. E aí você escreve uma carta com as seguintes diretrizes agora que eu vou nomear aqui para você. Primeiro ponto dessa carta, você precisa escrever à mão, porque ela é totalmente pessoal, ok? Você escreve ela. Segundo ponto, seja honesto, mais honesto que você puder ser e seja específico. Seja muito específico ao escrever essa carta sobre o seu ódio. Você tem ódio de você por quê? Ou você tem... Aqui o assunto é você, ok? Você tem ódio de você por quê? Eu tenho ódio porque eu falhei com a minha mãe e o meu pai morreu e eu nunca pedi perdão para ele. Eu falhei com meu pai, um exemplo. Ou com a mãe. Briguei com a minha mãe, xinguei minha mãe, ela morreu e eu me culpo por isso. Eu estou me matando por causa dessa situação. Eu tenho ódio de mim porque eu fiz isso. Então tem que ser bem específico, tá entendendo? Coloca para mim aí se você tá entendendo. E você explica... aliás, aí você é honesto, escreve o motivo sobre o que é. Terceiro ponto agora, você assume a responsabilidade por esse ódio, foi você que causou o ódio contra você. E você explica por que isso é injusto.
e está sendo injusto contra você. Fui eu que ocasionei, sim, e você está me cobrando uma coisa muito ruim, você está me entristecendo, você está me adoecendo. E isso é injusto, porque eu quero mudar, e eu já estou me perdoando por aquilo que eu ocasionei para mim mesmo. O quarto ponto agora é você perdoar-se por esse ódio igual você perdoaria um amigo. Não tinha aqueles amigos que a gente brigava no passado? E eu lembro do meu melhor amigo, uma vez eu briguei com ele, saímos no pau, assim, nós dois, pequenos ainda, saímos assim para brigar e ficava assim no ar, sabe aquela coisa de querer brigar? E daqui a pouco a gente olhou um pro outro, ele tinha feito um negócio contra mim, eu tava com raiva dele, e aí a gente começou a rir, porque a gente se amava. Então você começa a se perdoar, você escreve na carta, eu me perdoo, eu me aceito profundamente, eu perdoo o que eu fiz contra mim mesmo. Como se você perdoasse um amigo. E aí então, o quinto ponto dessa carta, você expressa os detalhes finais com esse ódio, ou seja, todo o mal que esse ódio está ocasionando dentro de você, e você faz uma promessa por escrito agora, de você ser mais gentil, de você se aceitar, de que você vai ser diferente, e por fim você termina assinando a carta, eu te amo. Conseguiu entender? Olha, é incrível, gente, essa carta. Então, recapitulando rapidamente, escreve com a sua própria mão, porque ela é pessoal. Seja honesto, segundo ponto, muito específico sobre o ódio, o que é o ódio, do que se trata o ódio. Terceiro ponto, assuma a responsabilidade por esse ódio, porque você trouxe para a tua vida contra você mesmo, e você explica por que isso é injusto. Eu sou culpado porque eu permiti que esses pensamentos se tornassem pensamentos de ódio contra mim e eles estão me matando. E isso é injusto, eu não quero morrer, eu quero viver. Terceiro ponto, o quarto ponto, você se perdoa por esse ódio, você se perdoa por aquilo que você fez contra você e você então, assim como perdoaria um amigo, eu me perdoo e me aceito profundamente. Todo esse ódio que eu tive ocasionou muito mal e eu trouxe ele para minha vida, então eu me perdoo. Eu me perdoo. E você cita o teu nome. Eu, Uriel, me perdoo pelo que eu fiz contra a minha vida. E assim como você perdoaria um amigo querido, né? Depois no final você expressa os detalhes finais do que você aprendeu com esse ódio. Eu aprendi que o ódio leva à morte, que o ódio leva à destruição, que o ódio enfraquece, que o ódio me entristece, que o ódio me adoece. E aí você faz uma promessa por escrito dizendo, eu prometo ser gentil, eu prometo me amar, eu prometo não ter isso contra a minha vida. E no final você assina a carta dizendo, eu te amo. Gente, é incrível. O ódio voltado para dentro ou para fora, ele cria um estado mental destrutivo que causa muitos estragos. Arrebenta com a sua saúde física, a sua saúde emocional, o seu bem-estar. E é como o carvão quente que você está segurando na mão. E quanto mais cedo você se livrar desse carvão quente, dessa emoção tóxica, menos danos ele vai causar e mais saudável você será e muito mais feliz. Alimente o ódio e ele crescerá. Confronte-o, o entenda e o desmonte e ele vai desaparecer da tua vida. E cabe a quem fazer isso? Cabe a você. Você é um ser incrível. Você é um ser especial. Você tem a identidade que é a identidade do Criador. Ou seja, você é imagem e semelhança de Deus. Não se mutile, não se destrua, não se arrebente. Olhe para você e veja o ser maravilhoso, o ser incrível, o ser especial que você nasceu para ser. E não permita, meu amigo e também minha amiga, que as emoções negativas que estão entrando na tua vida, que vieram de bloqueios emocionais, de traumas emocionais, de porcarias e de lixos do passado que entraram sobre tua vida, arrebente em você. Lembre do que eu tenho dito, o grande ventilador da vida, as grandes pás que estão girando, e de tempos em tempos, pessoas tóxicas, pessoas amargas, pessoas ruins, jogam lixo nesse ventilador, e esse lixo pega na pá do ventilador e voa sobre você, e quando voa sobre você, não significa que é pessoal, não significa que é porque eles têm algo contra você, significa que está vindo para a tua vida, porque as pessoas têm o direito de fazer o que elas querem com a vida delas, mas cabe a você controlar aqui, todo o lixo, energia tóxica, as porcarias que são jogadas contra você.
você pode ter o controle e o poder na tua mão para não permitir que isso destrua e venha incapacitar você. E cabe a você, querida pessoa, fazer a diferença na sua história. Cada dia é um degrauzinho na construção da nova vida que você terá. Cada dia você está construindo um futuro melhor. Mas você só pode construir um futuro melhor se você fizer as pazes com o teu passado. Você só poderá construir um futuro melhor se você resolver as coisas do seu presente. E a sua vida será diferente. E depende de quem? De você. E eu me despeço aqui. Se isso fez sentido para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando. Um grande abraço para você, meu querido amigo, minha querida amiga, e até o nosso próximo encontro. Vão em paz, fique com Deus e uma boa noite.